Fala, filhote, tudo bem com você? Sei que a provinha tá chegando, é ou não é? Semana que vem já, né? Provinha tá aí. E eu sei que vai cair função do primeiro grau, função do segundo grau, e eu tô aqui para revisar com você. Então vem comigo. Bora pro show, eu sou o professor Éder Bento e hoje eu preparei 3 exercícios para a gente revisar esse conteúdo da prova. Essa aula é um pouco diferente do que você está acostumado. Essa videoaula ela é interativa, então você vai responder e vai marcar aí na tela a sua resposta. Preparado? É isso mesmo, vai acontecer isso agora. Primeira questão, tá na tela, responde para mim. Show! E aí, acertou ou não? Vamos ver? Vamos resolver essa questão juntos aqui pra gente tirar as dúvidas? Beleza, vem comigo. Tá aí, ó, primeira questão na tela fala assim, ó. Carlos recebe de salário mensal um valor fixo de R$ 345 e ainda ganha 1,5 por cada unidade de peça, roupas, né, vendida. Se em determinado mês ele ganhou mais de R$ 380, logo deve ter vendido. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Toda vez que você tem um problema de função para responder, para resolver, comece pela incógnita, comece pela pergunta. O que ele está procurando? É uma dica que eu te dou. Então vamos lá. O que ele pediu? Ó, no finalzinho ele fala, ó, se em determinado mês ele ganhou mais de 380, logo deve ter vendido quantas peças? Ele está perguntando então quantas peças. Nesse caso, eu não sei o número de peças, então eu vou chamar de X, ó. Vou falar assim, ó, X vai ser o quê? O número de peças vendidas. Escreve aí, ó. Para quando você for fazer o exercício, vai escrevendo para você não esquecer as paradas. Então, deixa eu até arrumar aqui. Vendidas. E aí, ele falou o seguinte, ó, o valor do salário mensal, então eu vou chamar isso aqui de S. S vai ser o salário mensal. O valor, tá bom? O valor do salário mensal desse carinha aí, o Carlos. Agora vamos lá. Ele falou o seguinte, ó, que o salário dele, então o valor do salário dele, S, é igual a uma parte fixa, não importa quantas peças ele venda, ele vai receber R$ 345, certo? É uma parte fixa, mais o quê? Mais 1,5 por cada peça vendida, ou seja, 1,5 vezes X, que é o número de peças vendidas. Então, essa é a função que descreve o salário do Carlos. O salário dele vai ser um valor fixo, 345, mais 1,5 vezes X. Esse é o salário do Carlos. Agora vem a pergunta, ele quer saber quantas peças ele vendeu, se o salário, então eu vou colocar assim, ó o contexto aí, ó, se o salário dele, S, for o quê? Maior que R$ 380, quanto vai ser o X. É isso que ele quer saber. Para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar S igual a 380. Porque se eu souber quanto que é o X para o S igual a 380, eu vou conseguir chegar nessa pergunta que ele está querendo saber aí. Então vamos lá. Eu vou pegar a funçãozinha. Qual que é a função? A função é S é igual a 345 mais 1,25 vezes X. Então, quanto que é o S? 380. Então, no lugar do S, eu vou substituir 380. É igual a 345 mais 1,25x. Quando eu tenho uma equação assim, eu preciso, para achar a incógnita, o x, eu preciso isolar esse x. Eu preciso deixar ele sozinho de um lado da equação e do outro lado passar todos os números, mantendo aquelas paradas lá, né? Se está somando, passa subtraindo, se está multiplicando, passa dividindo e vice-versa. Então, vamos lá. Eu posso passar esse 345 aqui, então, vou passar para cá. Beleza? Vou passar para cá. Vai ficar que jeito? Ó, vai ficar 380 menos 345. Isso vai ser igual a 1,25 vezes x. Quanto que é 380 menos 345? Fazendo uma conta rápida, aí vai dar o quê? 35. É igual a 1,25 vezes x. Concorda que se 35 é igual a isso é igual a 35. Então, concorda que eu posso escrever assim, então? Ó? É a mesma coisa? É igual a 35? Eu posso, ó. Posso escrever assim. Então vai ficar x é igual a 35 dividido por 1,25. Aí, Éder, eu não dou conta de fazer essa conta. Vamos lá, vamos fazer comigo, ó. 35 dividido por 1,25. Amanhã é o seguinte, pessoal, eu tenho que tirar essa vírgula de cá. Se eu andar com ela 2 casas para a direita, vai ficar 125. Ao fazer isso, andar com ela 2 casas para a direita, eu acrescento 2 zeros aqui. Então vai ficar assim, ó, 35. Vou acrescentar 2 zeros, então a vírgula pode andar para a direita, vai ficar 125. 35 dividido por 1,25
é a mesma coisa de 3.500 dividido por 125. Desse jeito aqui é mais fácil você fazer, ó. Você vai separar o 350 aqui, vou escrever de novo aqui, ó, 3.500. Então eu vou separar o 350. Qual número eu multiplico o 125 vai dar o mais próximo de 350? 2. 2 vezes 125 dá 250. Então aqui deu 100. Beleza? Desce o zero. Agora, qual número eu multiplico 125 vai dar 1.000. Vamos tentar por 8? Ó, faz a continha aqui, ó. 125 vezes 8, ó. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 2, 16. Mais 4 dá 20, vai 2. 8 vezes 1, 8 mais 2, 10. Então, aqui é 8, que vai dar 1.000. Opa, beleza. Então, quanto que é? 35 dividido por 1,25 é 28. 28 peças. Essa é a resposta? Não. E toma cuidado. Quando você olha o enunciado aí, ó, tá mostrando uma das respostas como sendo 28. E muita gente vai seco e marca lá a letra B. Mas aí você tem que lembrar o seguinte, ó, que ele quer saber lá na questão, o que ele quer saber? Olha lá, ó, quando o S, qual é o X? Quando o S for maior que 380. O valor do X, o valor de peças que você tem que ter aqui, ó, tem que ser uma quantidade de peças que vai dar um salário maior que 380. Maior. Então, se você colocar 28 peças aí, vai dar um salário exatamente de 380. Só que ele tem que ganhar mais, ó. O exercício fala mais de 380. Então, tem que ser um valor maior que 28. Então, não pode ser a letra A, não pode ser a letra B, tá bom? Porque é igual, então isso não vai dar maior que 380. Pode ser a letra C? Pode. Qualquer número maior que 28 aí, poderia ser aqui. Qualquer número que faça sentido para o contexto. Vamos pensar? Ele está vendendo peças de roupa. Tem como você vender picado uma peça? Eu vou vender aqui só um botão, vou vender aqui só um... Nesse caso aqui não, é a peça inteira, é a roupa inteira. Então tem como ele vender 29 peças e meia? Não tem jeito, pegar uma peça, cortar ela no meio e entregar a metade para a pessoa. Não faz sentido. Se eu tivesse uma opção com 30 aqui, poderia ser também. Seria uma resposta aceitável. A melhor resposta de todas essas quatro que a gente tem aqui é a letra C, tá bom? Letra C, ó. Letra C, a resposta. Beleza? 29 peças. É a melhor resposta para essa questão. E aí, acertou? Foi bacana? Beleza. Tem dúvida? Deixa nos comentários aí. Questão número 2. Vai lá e faz. E aí, como foi? Acertou? Não? Beleza, então. Vamos lá. Vem comigo aqui, vamos resolver agora e entender essa parada. Olha a questão 2. Fala assim, ó. Das alternativas abaixo, assinale a única que é correta a respeito da função. Vou escrever a função aqui, ó. Questão número 2. F de x é a função, é igual a menos 2 que multiplica x mais 3, que multiplica x mais 1, mais 2x ao quadrado. Aí ele vem, ó, letra A função é do primeiro grau e é crescente, pois A é igual a 2. Letra B, a função é do segundo grau e possui concavidade voltada para baixo, pois A é igual a menos 4. Letra C, a função é do segundo grau e possui concavidade voltada para cima, pois A é igual a 2. E a letra D, a função é do primeiro grau e seu coeficiente angular é o menos 8. Tá, vamos revisar antes da gente fazer aqui, ó. Você tem função do primeiro grau e função do segundo grau. Função do primeiro grau, ela tem que ter uma carinha assim, ó. F de x é igual a ax mais b. O a é o coeficiente angular, o b é o coeficiente linear. Beleza? Essa é a carinha, a fórmula geral da função do primeiro grau. O gráfico é uma reta crescente ou uma reta decrescente. Beleza? Essa é a função do primeiro grau. A função do segundo grau, ela tem já uma carinha diferente. Ela tem uma carinha assim, ó. ax ao quadrado mais bx mais c. Então, aqui, ó, esse Azinho aqui, ó, ele que define se a concavidade, porque no caso da função do segundo grau, eu tenho concavidade, né? Eu tenho uma parábola. Então, é uma parábola com concavidade para cima ou para baixo, tá bom? Quem define isso é o A. Só que tem que estar nesse formato, tá bom? Tem que ter um número só vezes um x elevado ao quadrado, um número só vezes o x e um número sozinho, tá? Que é o C aí, ó. No caso da função do primeiro grau, tem que ter esse formato. Um número multiplicando um x mais um outro número sozinho. Pode não ter esse número sozinho aqui, ó, esse b, esse c, pode até não ter, mas é o padrão. Então, o que a gente tem que fazer? Do jeito que está aqui, do jeito que está essa função aqui, não dá para a gente saber. A gente precisa organizar essa função, beleza? Então, vou apagar aqui.
Vou apagar aqui, beleza. Então eu vou organizar essa função, vamos lá, vamos brincar aqui, ó. Vai ficar f de x, vou colocar só um igual, tá bom? Na sequência aí, ó. Então igual, eu vou colocar menos 2 que multiplica. Aqui, ó, eu tenho que multiplicar, ó. X, fazer propriedade distributiva. X vezes x, x ao quadrado. Mais x vezes 1, x. Mais, então aqui, ó, fiz 3 vezes x, 3x. Mais 3 vezes 1, 3. Mais o 2x ao quadrado aí. Beleza, então agora vai ficar, ó, menos 2 vezes, vou organizar lá dentro, ó. X ao quadrado, eu não somo com ninguém, não tem termo semelhante, mas x mais 3x é semelhante, então você mantém o x e soma os números. Quando não aparece nada aqui, é 1. Então 1 mais 3, 4x, mais 3. Mais o 2x ao quadrado. Esse menos 2 que está aqui fora, ó, eu posso multiplicar todo mundo aqui dentro, ó, todo mundo. Então vai ficar menos 2x ao quadrado, mais menos 2 vezes 4, vai ficar menos aqui então, tá? Vai ficar menos. Menos vezes mais fica menos. 2 vezes 4x, 8x. Menos vezes mais fica menos. 2 vezes 3, 6. Mais o 2x ao quadrado. Opa, menos x ao quadrado mais 2x ao quadrado dá zero, tá bom? Dá zero, então eu posso cortar aqui. E vai ficar que jeito então? Menos 8x, já vou organizar aqui, ó. Então o f de x é igual a menos 8x menos 6. Opa, então peraí. Nesse caso, ó, o que aconteceu? O que aconteceu? Quem que é o a? Menos 8. Quem que é o b? Menos 6. Isso aqui é uma função do primeiro grau. E isso aqui vai dar o quê? Vai dar uma reta decrescente, né? Decrescente, ó. Tá bom? É uma reta decrescente aí. Vou até fazer um negócio aqui bacana, ó. Se eu colocar isso aqui, se eu fosse fazer aqui, ó, uma reta, ela seria decrescente, tá bom? Porque o a é menor que zero, então ela é decrescente. Então vamos lá para as alternativas? Vamos lá para as alternativas ali agora, ó. Letra A, a função é do primeiro grau, beleza. Ela é crescente? Não é, ela é decrescente, porque o a é menor que zero. E ele falou que o a é igual a 2. Não, o a não é igual a 2. A é igual a quanto? A é igual a menos 8. Vamos para a letra B? A função é do segundo grau, parou, já não é, né? Já pode pular. Letra C, a função é do segundo grau, também não, primeiro grau. Letra D, a função é do primeiro grau, ok. Seu coeficiente angular, que é o a, é quanto? É menos 8. Beleza, é isso aí. Resposta letra D. Essa foi de boa, né? Análise bem bacana. Acertou? Show. Não acertou, mas entendeu? Legal. Não entendeu ainda? Deixa nos comentários, eu quero saber. Vamos para a próxima questão? Questão 3, sua vez. E aí, essa acertou, né? Show, parabéns. Não acertou? Não tem problema. Vem comigo e vamos tirar essa dúvida. Vamos lá. Questão 3 fala assim, ó. A figura ao lado é a representação gráfica de uma função do tipo. Então, ó, y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui, pessoal, ó, y ou f de x é a mesma coisa. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Lembra que a gente falou que isso é a função do segundo grau? Essa é a função do segundo grau. Como que eu sei? É só olhar o maior expoente do x. É o grau dessa função. Então, ax ao quadrado, então, é o segundo grau. Aí ele falou assim, ó, sobre ele podemos afirmar. Então, no gráfico ele está colocando o quê? Que eu tenho uma parábola, que é uma função do segundo grau, né? Com concavidade para baixo, tocando em um ponto apenas o eixo x. E aí ele quer saber se o a é maior ou menor que zero, se o delta é maior ou menor ou igual a zero, e se o c é maior ou menor que zero. Vamos lá, olha um resumão rápido aqui para você pegar esse negócio. Ó, para que serve o a, o b e o c? Se liga. O a, ele indica, então vou colocar aqui, ó. O a, ele indica a concavidade. Então, se o a for maior que zero, se o a for maior que zero, a concavidade é para cima. Se o a for menor que zero, a concavidade é para baixo. Resumão aí para você. Concavidade para baixo. A boca da parábola é para baixo. O a é menor que zero. Número negativo. Quando a gente falar menor que zero, número negativo, ok? Beleza, esse é o a. Vou colocar aqui. Agora o delta, que ele está colocando aí. O delta, né? Então você pode ter o delta igual a zero, o delta maior que zero e o delta menor que zero. Quando o delta é igual a zero, significa que as raízes, lembra que numa função do segundo grau você tem o x1 e o x2, né? Ou x linhas, x duas linhas, depende do professor, usa isso aí. Então o x1 e o x2 são iguais. Quando o delta é igual a zero, x1 e o x2 são iguais. Isso significa no gráfico que essa parábola toca o eixo x em um ponto só.
Isso aqui é o x1 ou o x2, é o mesmo valor. Essa é a parada. Agora, quando o delta é maior que zero, você tem o x1 diferente do x2. Você tem duas raízes. Isso significa o quê? Que a parábola toca em dois pontos. Você tem o x1 e o x2. Aqui é um x, aqui é o outro, tá bom? Pode ser o x1 aqui, x2 aqui, ou pode ser o x2 aqui, x1 aqui, tanto faz, tá bom? São os x que você tem aí. E quando o delta é menor que zero, aí você tem raízes não reais, tá bom? Que a gente chama de complexas. Raízes complexas. E aí, nesse caso, ó, a parábola, ela não toca o eixo x. Essa parábola poderia ser com cavidade para baixo, não tem problema, mas ela não tocaria o eixo x. Lembrando que aqui é o eixo x. Esse na horizontal é o eixo x. Então é isso, ó. O A maior que zero, ele com cavidade para cima. A menor que zero, com cavidade para baixo. Se o delta for igual a zero, as raízes são iguais. Então, essa parábola toca em um ponto só no eixo x. Se o delta for maior que zero, as raízes são diferentes, então essa parábola toca em dois pontos do eixo x. E se o delta for menor que zero, eu tenho raízes complexas, não são reais, então elas não vão tocar no eixo dos números reais do x aí. Legal? Não tem número real para ela. E ainda falta o c, né? Para que serve o c, pessoal? O c, ele indica onde a parábola toca o eixo y. O eixo y, se você não lembra, é esse na vertical, tá bom? Esse é o y, esse é o x. Então, quando você tem uma parábola daquele jeito que tá lá, ó, do jeito que tá o desenho aí, ó, o eixo aqui, então tem uma parábola assim, não tem? Olha lá, ó. Uma parábola assim. Esse é o desenho do seu exercício. Esse eu vou até colocar de outra cor aqui, ó. Até colocar o vermelhinho. Olha lá, ó. Vou colocar um vermelhinho aqui. Colocar o vermelhinho, beleza? Então esse é o ponto que está tocando. Aqui, ó, indica a raiz, o valor de x, quando o y é zero. Então aqui eu tenho x1 igual a x2. O que que isso significa? x1 igual a x2, eu tenho uma única raiz. Isso significa o quê, pessoal? Vou colocar de outra cor, isso. Vamos lá. O delta é igual a zero, tá? Então, primeira coisa que você já descobriu, delta é igual a zero. Com isso, você já eliminou a letra B, já eliminou a letra D. Você ficou em dúvida entre a A e a C. O delta é igual a zero porque tem uma única raiz. Ou é a letra A ou é a letra C. Show? Qual outra coisa que você precisa saber? O A. O A ele é maior que zero ou ele é menor que zero? Se o A é maior que zero, a concavidade é para cima. O A é menor que zero, a concavidade é para baixo. Nesse caso aqui, a concavidade está para baixo. Então, nesse caso, o A é menor que zero. Então, já sei que o delta é igual a zero, que o A é menor que zero. E o C? O C é onde esse gráfico aqui, ó, é onde isso aqui, se eu prolongasse isso aqui, ó, isso aqui vai tocar o eixo Y, vai tocar o eixo Y. Aonde? Lá para baixo, ó. Aqui é zero, então vai tocar na parte negativa. Então, nesse caso aqui, ó, o C tem que ser negativo, ou seja, menor que zero. Então, olha só, aqui você tem o A menor que zero, o delta é igual a zero e o C menor que zero. Qual que é a letra que está falando isso? Letra C. E aí, boa essa questão? Excelente para revisar, hein? Legal, né? Se você entendeu essas três questões, eu tenho certeza que você vai muito bem nessa provinha da semana que vem. Fechado? Gostou? Então, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar aí nos comentários se você gostou ou não. Beleza? Forte abraço e estuda, Padawan!